E que só fiz isso por amor. Por amor, Bernardo. Ninguém faz uma coisa dessas por amor. Eu sei, Silvia, mas, por favor, dê-me essa chance. Até amanhã à noite, terei resolvido isso. Você promete que vai desmentir? Se eu vir que ela se encontra muito deprimida, eu faço. Fique tranquila, por favor. Eu ligarei para você à noite. De qualquer maneira, amanhã você vai receber um envelope com dinheiro, no valor que depositou na minha conta bancária. Pode ficar com ele, Silvia. Não quero, Bernardo. Tudo bem, mas dê-me esse tempo. Está bem e boa noite. Boa noite. O que vou fazer agora? Pensou Bernardo. Estava tudo encaminhando-se tão bem. Até pretendia ir visitá-la, amanhã de manhã, e perguntar por Jorge, para sentir a sua reação. Ontem à noite, de madrugada, e hoje de manhã, a Kombi de Jorge não se encontrava em sua casa. Isso pode não significar que romperam o relacionamento, mas preciso ter certeza. Pode ser que ele esteja viajando. Bernardo continuou a raciocinar, até decidir que não seria de bom alvitre falar com Aide, pelo menos até Silvia desistir da ideia de que ela deveria saber a verdade. Se porventura acontecer o pior, imaginou, ainda, e eu tiver que lhe dizer a verdade, o que não gostaria nada de fazer, pelo menos não a procurei antes disso, ou seja, não ficará a má impressão de que minha visita também fazia parte dessa mentira. Mas será que mais uma vez agi precipitadamente, como sempre faço? Tomara que não. 28. No dia seguinte, Bernardo passou algumas vezes com o carro defronte da casa de Aide. A Kombi não se encontrava lá e tudo estava muito quieto, com as janelas ainda fechadas. De repente, a empregada de Aide surgiu numa das esquinas e, apressadamente, alcançou o portãozinho da casa. Tirou um molho de chaves do bolso, abriu e também a porta da frente, entrando. E, nem bem entrou, Aide saiu apressada, talvez, atrasada para o trabalho e ligou o motor do carro, enquanto ajeitava sua bolsa ao banco a seu lado. Por pouco, não viu Bernardo transitando com o seu veículo lentamente. Este, por sua vez, continuou pela rua, de olho no espelho retrovisor e, qual não foi sua surpresa quando Aide, ao invés de vir pela sua retaguarda, como era o hábito de todos os dias, saiu do abrigo, tomando direção contrária. Mas aonde estará indo? Perguntou-se e, realizando uma manobra, começou a segui-la, a uma certa distância, até que, depois de chegar ao final da cidade, ela tomou uma estreita estrada de terra, seguindo em frente. Mas ela está indo para a vila. Por que não pensei nisso antes? Jorge deve estar com sua Kombi estacionada por lá. O que será que Aide quer com ele? Será que Silvia deu com a língua nos dentes, contou tudo, e este seja o motivo de ela estar indo procurá-lo? Continuou a segui-la até que a viu estacionar no começo da rua, na verdade, numa clareira, ao lado da estrada, onde havia grandes árvores. Bernardo, por sua vez, estacionou mais atrás, bem escondido também pelas vegetações. Saiu do carro no mesmo instante que Aide e, surpreso, confirmou que, realmente, a Kombi de Jorge se encontrava estacionada num pequeno espaço ao lado de uma das últimas casas daquela rua. Viu também o terreno que desejara comprar com vistas a uma grande valorização em pouco tempo. Não posso permitir que ela me veja, pensou. Vou estacionar um pouco mais no meio destas árvores. E assim o fez, retornando, após, a um ponto no qual conseguia ver Aide e a Kombi. Passados alguns poucos minutos, viu Jorge sair e dirigir-se a uma outra casa, onde uma mulher lhe entregou um envelope pequeno. Em seguida, acompanhado de seu cão, entrou na Kombi e começou a dar ré, fez uma manobra e se dirigiu até a estrada em que ele e Aide se encontravam escondidos. Por que será que Aide o está espionando? Será que ela veio ver onde ele estaria passando as noites? Com isso, só posso crer que ela, apesar de tudo, ainda se encontra interessada nele, ou se encontra em dúvida quanto à verdade do telefonema de Silvia, quer dizer, de Margot. E após Jorge passar com o veículo, Bernardo aguardou que Aide passasse também por ali para, só depois, sair com o carro de volta à cidade. Com certeza, Aide deveria ter mantido uma boa distância dele para que não a visse, pois reconheceria o seu carro. E o mesmo fez Bernardo,
dando uma boa vantagem a ela. Ao entrar na cidade, ainda deu para avistar a Kombi, distante, e a ID estacionada defronte de uma firma comercial, presumindo que ela iria começar com o serviço ali. E resolveu seguir Jorge para ver o que iria fazer antes de ir para seu próprio trabalho. Já passava das 8 horas da manhã, e a maioria dos estabelecimentos já se encontrava com as portas abertas. Viu que Jorge estacionou defronte de uma operadora de Xerox, saindo em poucos minutos com algumas folhas de papel na mão. Depois, rumou para o fórum de justiça local, permanecendo lá por cerca de uns 20 minutos. O cão havia ficado do lado de fora da Kombi, e Bernardo já se encontrava cansado, mas não resistia à curiosidade e permaneceu para ver aonde Jorge iria, após sair do fórum. O que será que ele veio fazer aqui? Eu deveria ter espionado mais de perto. Teria vindo conversar com quem? Com o juiz, com o promotor de justiça. É muito cedo ainda. Mas se surpreendeu quando viu que Jorge estava saindo juntamente com o juiz, conversando, animadamente, um com o outro. Despediram-se, e o juiz apanhou seu carro e partiu. Será que o juiz veio cedo para cá apenas para atendê-lo? Só pode ser, porque foi embora. Mas o que Jorge tem a ver com ele? Pensou, curioso, percebendo também que Jorge tinha nas mãos um envelope de cor branca, o qual, mesmo à distância, parecia-lhe conter o timbre da justiça. Nesse exato momento, antes de entrar na condução, Jorge resolveu abrir o envelope e retirar dele uma folha, ficando a examiná-la com atenção, sendo que Bernardo pôde perceber claramente o que ele parecia, pelos próprios movimentos de cabeça e gestos com as mãos, ter descoberto algo de muito importante. Bateu com os dedos da mão direita no papel, que segurava com a esquerda, e Bernardo também pôde constatar uma reação de que ele ficara muito feliz, com certeza, com essa misteriosa descoberta. Foi o que lhe parecera. E, sem que Bernardo ouvisse, Jorge, ao colocar o cão na Kombi e sentar-se ao volante, disse em voz alta: "Eu sentia que o conhecia de algum lugar. Mas, será? Pois vou verificar agora mesmo." E dizendo isso, partiu com o veículo, sendo seguido à distância por Bernardo, que quase entrou em pânico ao ver Jorge estacionar defronte de seu escritório, e lá entrar. Mas por que diabos ele entrou no meu escritório? Estará me procurando? Será que descobriu toda a verdade do telefonema e quer falar comigo? Um pouco temeroso, mas, ao mesmo tempo, impaciente, Bernardo resolveu enfrentar o inevitável e, após estacionar o carro na garagem lateral do prédio, entrou pela porta dos fundos, indo até sua sala. No caminho, seus passos foram interrompidos por sua secretária, chamando-o. "Senhor Bernardo, há um homem, chamado Jorge, na recepção, que deseja lhe falar e diz ser urgente. Por favor, mande entrar." Pois não. Passaram-se alguns segundos, e a secretária bateu de leve, com os nós dos dedos na porta, abrindo em seguida. "Senhor Bernardo, o senhor Jorge está aqui. Peça-lhe para que entre." "Bom dia, Bernardo", cumprimentou Jorge, sorrindo, o que fez com que o outro visse dissipar a sua preocupação quanto a ele ter sabido algo sobre o telefonema. "Bom dia, Jorge. Entre e sente-se aqui", convidou Bernardo, dando-lhe um aperto de mão. "A que devo o prazer de sua visita?" Jorge se acomodou na cadeira estofada à frente da escrivaninha, enquanto Bernardo sentou-se à sua, do outro lado. "Bernardo, por favor, desculpe-me vir incomodá-lo tão cedo, mas achei que seria importante trazer-lhe o que imagino ser uma boa notícia para você." "Será a respeito do terreno?" pensou Bernardo. "Será que quer vendê-lo a mim? Pois fale, Jorge." "Bem, pelo que me lembrei, agora há pouco, você tem um irmão, não?" Bernardo baixou os olhos, com repentina tristeza, e respondeu: "Tenho." "Ele, por acaso, chama-se Benício?" "Sim, Benício de Almeida." "E faz muito tempo que não o vê?" "Meu irmão era solteiro, morava em São Paulo, tendo um razoável emprego, mas, de um momento para o outro, ninguém mais teve notícias dele. Fiz de tudo, acionei os préstimos da polícia, mas tudo em vão. Até contratei detetives particulares, que vasculharam todos os albergues da capital, mas, ainda assim, nada. Isso deve fazer já uns 7 anos. E sinto muita saudade dele,
Jorge, pois sempre o amei muito. Mas por que me pergunta isso? É este seu documento? Perguntou Jorge, alegre, colocando a carteira de identidade de Benício sobre a mesa, à frente de Bernardo. É ele. É de meu irmão. Onde encontrou esta carteira? Não só a carteira, como encontrei o seu irmão. Encontrou meu irmão. Encontrou Benício. Mas onde? Onde ele está? Na vila, Bernardo. E Jorge, então, contou-lhe tudo, desde as suas ideias quanto à compra do terreno para constituir uma instituição de auxílio, até ter tido contato com Benício, falado com o doutor Mendonça, conseguido autorização do juiz para que pudesse fazer a internação e que também bastaria um telefonema seu para que uma ambulância viesse de Campo Alto para buscá-lo na vila. E Bernardo, visivelmente emocionado, levantou-se, aproximando-se de Jorge. Você fez tudo isso, Jorge, sem saber quem ele era. Fez isso apenas para ajudá-lo? Fiz a minha obrigação. E Bernardo entrou em prantos, cada vez mais emocionado por Jorge ter encontrado aquele que ele tanto amava, seu irmão Benício. Posso vê-lo, antes de a ambulância levá-lo? Mas é claro, Bernardo. É seu irmão e, se quiser, poderá vir comigo, pois pretendo acompanhar a internação dele em Campo Alto. E Jorge ligou, solicitando a ambulância, levando Bernardo com a Kombi até a vila. Bernardo não se cansava de abraçar o irmão, dizendo-lhe: Você vai ficar bom, Benício. Vai ficar bom, meu irmão querido. Vou fazer de tudo para isso. Vou cuidar de você. Ao mesmo tempo, abraçava Jorge, agradecendo-lhe, sem parar, por ele ter lhe proporcionado essa imensa alegria, esse reencontro, porque sabia que, se não fosse a sua bondade, o seu altruísmo, seu espírito cristão, não teria sabido da sorte do irmão querido, mesmo porque já estavam na mesma cidade havia 4 anos. Cerca de 50 minutos se passaram, e a ambulância, por fim, chegou. Enfermeiros, devidamente capacitados, conseguiram acomodar Benício no veículo e partiram em direção a Campo Alto, seguidos por Jorge, Bernardo e Thor. Antes, porém, Jorge havia dito a dona Olga que, talvez, fosse necessário que passassem a noite por lá e que, se isso ocorresse, no dia seguinte estaria de volta, de manhã, bem cedo. Dona Olga lhe disse que fosse sossegado, pois ela cuidaria dos preparativos para a entrega da sacola de alimentos. Bernardo, por sua vez, já havia telefonado para sua secretária, suas filhas e esposa, e pedido para que um motorista da empresa fosse para Campo Alto, pois, se fosse preciso, voltaria com ele, ou para qualquer outra necessidade. No caminho, não se cansava de agradecer a Jorge, dizendo-lhe, por fim, que saberia retribuir a sua grande ação, que lhe trouxera tanta felicidade, e um tratamento adequado para o irmão. Jorge, você é um bom homem. Eu, por minha vez, sempre fui uma má pessoa, egoísta, prepotente e ardilosa. Não pense assim, Bernardo. Todos nós temos os nossos defeitos, e Deus sempre nos dá oportunidades várias para nos modificarmos. Nunca me esquecerei disso, mas gostaria de saber o que é que faz um homem fazer o bem sem esperar retribuição alguma. Sabe, Bernardo, estou tentando encontrar a felicidade através dos ensinamentos de Jesus. De Jesus, Jorge? Sim, Jesus. Por tudo o que nos ensinou, deixou bem patente que só atingiremos a felicidade quando começarmos a encontrá-la na felicidade do próximo. Bernardo permaneceu por uns instantes pensativo, até pronunciar-se: preciso aprender esse caminho, Jorge. Você me ensina? Com todo prazer, meu irmão. E, em pouco tempo, chegaram ao hospital de Campo Alto onde, com auxílio do Dr. Mendonça, foram realizados todos os procedimentos para a internação. Quando poderei vir visitá-lo, doutor? Perguntou Bernardo. Dentro de 15 dias, Bernardo. Apesar de seu irmão encontrar-se alheio ao mundo, é importante que você o veja somente após esse prazo. Tudo bem, doutor. E dirigindo-se a Jorge, disse-lhe: se você quiser visitar sua tia, poderei retornar com meu motorista, até porque tenho algo importante a fazer em Boaventura. Pode ser, Bernardo. Então, até mais ver, Jorge, e Deus o recompense pelo que fez.
Ele irá nos recompensar a todos. Até logo, então, meu irmão. Despediu-se, dando um forte abraço em Jorge. E o Dr. Mendonça, munindo-se de grande coragem, fez um pedido a Jorge. Será que, antes de você ir ver sua tia, poderíamos conversar um pouco? Podemos sim, doutor. Pois, então, venha até minha sala. E, dando ordens à secretária para não serem interrompidos, fez Jorge entrar, trancando a porta por dentro. 29. Por favor, Jorge, sente-se. Obrigado. O senhor quer falar comigo? Isso mesmo. Trata-se de um assunto muito delicado e lhe pediria discrição sobre ele. Quanto a isso, o senhor pode ficar tranquilo, doutor. Sabe, Jorge, há anos que tenho tentado encontrar alguém para me desabafar e penso que encontrei, desde que o vi e que a Aida me falou sobre você. O senhor pode falar, doutor. O médico procurou concatenar as ideias, à procura das primeiras palavras, até que recomeçou. Eu carrego um segredo de muito sofrimento e que já não tenho mais forças para ser seu único guardião. Um segredo, Jorge, que, certamente, é pior do que muitos sofrimentos. Eu compreendo, mesmo sem saber ainda do que se trata. Pois vou contar-lhe, porque gostaria que me ajudasse numa grande decisão e que, talvez, venha auxiliar uma pessoa muito cara a você. De quem o senhor está falando? De sua tia Emma. Minha tia? Sim. Estou falando sobre a morte de Rui, filho dela. Entendo, ela deve ter lhe dito que ficou uma mágoa profunda, dela e de Antônio, seu marido, para comigo, por causa do laudo médico sobre aquela morte. Ela me falou, sim. Ela acredita que eu camuflei alguma verdade sobre a causa mortis. Ela pensa assim, doutor. E ela tem toda a razão, Jorge. O senhor quer dizer que mentiu sobre a causa mortis de Rui? O doutor Mendonça abaixou a cabeça, sem coragem para encarar Jorge, parecendo ter envelhecido mais de uma dezena de anos naquele momento, e respondeu, fiz um laudo falso, Jorge. Mas eu soube que meu tio tentou judicialmente uma exumação do corpo, e que o juiz negou. Essa é uma outra história que relatarei no final. Pois não, doutor, prossiga, por favor, pediu Jorge, calmamente, e com voz tranquilizadora. O médico pensou mais um pouco, antes de continuar, até que tomou novamente o rumo daquele difícil desabafo. Rui, meu filho Mário, hoje falecido, você sabe, o marido de Aide e pai de Milena. Sei, doutor. Foram grandes amigos, desde a infância, pois sempre moramos aqui em Campo Alto. Jorge concordou estar entendendo, com um ligeiro meneio de cabeça, e o médico continuou. Rui sempre foi um exímio nadador, enquanto Mário somente se arriscava a nadar em lugares rasos, de preferência bem próximo à margem do rio, pois sofria de cãibras constantes. Por esse motivo, quando criança, somente acompanhava Rui, mesmo assim, sob minhas vistas, num trecho do rio onde ele se torna raso. Com o passar do tempo, Mário, já adolescente, parou de sofrer dessas cãibras. Mesmo assim, eu o fazia evitar nadar em lugares fundos e, ele mesmo, evitava essa prática. Na verdade, quase não entrava mais em rios ou praticava qualquer outro tipo de atividade aquática. O doutor Mendonça fez outra pausa antes de continuar. Nesse dia fatídico, Mário, que já era casado com Aide, como você sabe, veio até minha casa visitar-me. Minha nora não o acompanhou, porque tinha um trabalho a realizar. Era domingo e a cidade, principalmente deste lado em que vivo, próximo ao rio, estava deserta, pois a maioria dos habitantes, acostumados a sair, encontrava-se num rodeio que estava acontecendo no outro extremo. Naquela época, Campo Alto era bem menor do que é hoje, e o movimento na cidade era mínimo. E estávamos os três aqui, eu, Mário e Jacira, minha esposa, quando Mário, que se encontrava à vontade, trajando um short, sem camisas e calçando chinelos, resolveu caminhar um pouco, dizendo que ia ver o rio que há algum tempo não via. Jacira e eu fizemos prometer que não se aventuraria a nadar, no que ele concordou, apesar de tranquilizar-nos, afirmando que não mais tinha tido nenhuma cãibra nos últimos anos. E o médico fez mais uma pausa, como se quisesse reunir mais forças, ao mesmo tempo em que tentava se lembrar com mais detalhes sobre aquele dia. Mas eu me encontrava inquieto,
pois não via com bons olhos o fato de Mário se aproximar da água. De qualquer maneira, procurei tranquilizar-me ao máximo, diante da promessa dele, mas, depois de mais de uma hora, resolvi ir atrás dele. Caminhei, então, beirando o rio, até avistá-lo sentado sobre uma pedra e, mesmo de longe, percebi que ele não estava bem. Que alguma coisa havia acontecido, porque ele balançava o tronco para frente e para trás, o que não seria normal. Comecei a correr em sua direção e, quanto mais perto eu chegava, mais tive a certeza de que ele estava chorando. Chorando desesperadamente e, quando alcancei, ele deu um pequeno grito, dizendo: "Foi por minha culpa, papai. Foi por minha culpa." Eu apanhei pelos ombros, sacudindo-o, para que se acalmasse e voltasse à razão. Perguntei-lhe o que havia acontecido por sua culpa. E ele me respondeu, mais desesperado ainda: "O Rui, papai. O Rui." E eu lhe perguntei onde estava o amigo. Mais alguns segundos de silêncio, nos quais o pobre homem controlava os soluços que começavam a lhe invadir o peito. E eu lhe perguntei novamente onde estava o amigo. Foi, então, que ele me contou toda a trágica história. Nesse ponto da narrativa, o médico não conseguiu mais conter as lágrimas. "Acalme-se, doutor, por favor. Eu vou ajudá-lo." E o doutor Mendonça continuou. E ele me contou que, ao chegar ao rio, encontrou Rui nadando. Que chamou por ele, dizendo que ia mergulhar, e que o amigo lhe pediu e aconselhou para que não fizesse isso, porque o local era fundo e que ele já ia sair da água para que os dois pudessem nadar no local mais raso. Mas que ele insistiu, dizendo que tinha sarado do problema com as cãibras e que Rui não precisaria se preocupar. E ele mergulhou. Mergulhou, apesar da insistência do amigo para que não o fizesse. Mergulhou, nadando na direção de Rui, mas, quando se encontrava a poucos metros dele, a cãibra acometeu sua perna direita, com uma dor e contrações tão fortes como nunca havia tido antes. Rui percebeu na mesma hora e, pedindo-lhe calma, nadou em sua direção. O doutor Mendonça se calou mais uma vez, para recomeçar após alguns segundos, mas com as palavras entrecortadas novamente por incontidos soluços. Mas a calma que Rui lhe pediu, transformou-se em pânico, e Mário fez o que a maioria dos que se encontram afogando faz quando alguém lhes chega próximo. E meu filho me relatou com detalhes impressionantes. Primeiro, tentou apoiar-se no amigo com a perna esquerda, afundando com essa prática. Rui ainda conseguiu se desvencilhar uma vez, mas Mário, alucinado, agarrou-o pelo pescoço, cravando os dedos em sua garganta em mais uma tentativa de manter-se na superfície da água. Até que, quando percebeu, Rui parou de movimentar-se. Nesse momento, um desespero, completamente antagônico, invadiu-lhe a mente e o corpo, desaparecendo por completo os efeitos da cãibra. E ele? Mário tentou encontrar o amigo, realizando algumas imersões na tentativa de localizá-lo. E tentou até as forças começarem a abandoná-lo, nadando, então, até a margem, desistindo. Meu Deus! E o que fizeram, doutor? Meu filho entrou em desespero, principalmente, quando lhe disse que deveríamos ligar para a polícia e relatar o acontecido. E ele me implorou para que não acionasse, pois não queria que Aide soubesse que ele não seguira as suas súplicas para que não entrasse no rio e que era o que lhe pedia todas as vezes em que ele vinha sozinho visitar-nos. Que ele não queria que a esposa soubesse que, por sua teimosia e irresponsabilidade, acabara matando seu melhor amigo. Dizia-me que já bastava esse sofrimento que o acompanharia por toda a vida e que nada poderia trazer Rui de volta. E não bastaram os meus conselhos, dizendo-lhe que se relatasse todo o acontecido, iria sofrer menos. Mas ele me implorava tanto, tão desesperado estava, que acabei cedendo aos seus rogos, acabando, eu mesmo, convencendo-me de que, realmente, nada poderia trazer Rui de volta, como ele me dissera. Então, disse-lhe que eu concordava com ele, desde que seguisse todas as minhas instruções e que nunca, em sua vida, contasse ou confessasse aquilo a ninguém, nem mesmo a Aide ou ao mais santo dos santos. Que se isso viesse ao conhecimento das pessoas, eu seria mais responsabilizado que ele, que poderia, inclusive, perder a minha licença de médico. E ele concordou em fazer tudo como eu lhe dissesse. E depois, doutor? Foi uma correria louca aqueles dias. Em primeiro lugar,
levei-o até minha casa e, certificando-me de que Jacira, minha esposa, estava deitada, descansando, entramos pelos fundos e o fiz tirar o calção, os chinelos e tomar um banho quente. Em seguida, enxuguei o chão por onde entramos para não deixar nenhum vestígio de água, por causa de suas roupas molhadas, que iam pingando pelo caminho, e levei roupas secas que ele trouxera na mala. Quanto ao calção e ao chinelo, escondi-os, combinando com ele que os havia esquecido em minha casa e, num dia, em que estava sozinho, lavei e sequei-os com a intenção de devolvê-los na primeira oportunidade, providência que nem precisei levar a cabo, porque Aide não tocou mais no assunto e acabei dando sumiço neles. Depois, com a ajuda e cumplicidade de meu melhor amigo, um juiz de direito que, por sua vez, conseguiu fazer com que o comandante da polícia agilizasse o caso, com o meu laudo de causa mortis como afogamento natural, após provável impacto da garganta em algum tronco, raiz, ou mesmo, um cipó, tendo em vista o hematoma nesse local, o caso acabou sendo encerrado. Quer dizer, ainda levou algum tempo para que tudo se encerrasse, tendo em vista que seu tio tentou uma ação para reabri-lo, com pedido de exumação do corpo e exame pericial por parte de um perito da capital. Mais uma vez, meu amigo juiz foi decisivo. Pois é exatamente isso que ainda traz tanto sofrimento à minha tia, que não acredita que me tenha apresentado aquele hematoma através de um choque em algum tronco de árvore. E ela quer saber a verdade. Pela morte de Rui, ela até já se conformou, mas não se conforma em não conhecer a verdadeira razão de sua morte. É por isso que lhe peço ajuda e conselhos, Jorge. Nada traria Rui à vida, mas levou a de meu filho que, de tanto remorso, por ter sido causador da morte do amigo, entregou-se à bebida, tornou-se um alcoólatra, até acontecer aquele desastre. O que acha que devo fazer? Jorge pensou um pouco, pediu, mentalmente, auxílio a Deus e, amparado e inspirado por espíritos benfeitores, disse, Doutor Mendonça, em primeiro lugar, penso que, apesar de o senhor não ter feito o que prescreve a lei dos homens, ou seja, chamado a polícia e não lavrado o laudo falso, não posso julgá-lo, com toda a sinceridade. Porque o senhor agiu com o coração de pai, partindo da premissa de que nada traria Rui à vida. Além disso, tinha a plena convicção de que, realmente, havia acontecido um acidente, uma tragédia, da qual Mairo não tinha a intenção de matar o amigo e que apenas fora imprudente. Isso é o que penso, Jorge. E admito também que Aide, Milena e Dona Jacira nunca deverão ficar sabendo desse ocorrido. Já chega o que a sua esposa está sofrendo, o que Aide já sofreu e devemos poupar Milena dessa verdade sobre o pai. Foi o que imaginei que você iria me dizer e, sinceramente, era o que eu gostaria de ouvir. Agora, há mais alguém que sofre. Sua tia. Isso mesmo. Eu gostaria muito de contar-lhe, mas sempre tive receio de que ela revelasse isso às pessoas. Se o senhor permitir-me, posso prepará-la para ouvi-lo e, até mesmo, quem sabe, perdoá-lo ao seu filho. Você acha que conseguiria? Penso que sim e terei muito cuidado nessa tarefa. E se perceber que não dará certo, daí, verei o que fazer, mas tenho quase que absoluta certeza de que tudo correrá bem. Tia Emma é uma mulher muito boa e penso que não deixará de perdoar a seu filho e, principalmente, ao senhor, que tanto sofre. Faça isso, Jorge, para que eu possa ter um pouco de paz. Farei, doutor. Só lhe peço uma coisa. Pode pedir o que quiser. Que ore por essa causa. Que peça a Deus que auxilie a tia Emma. Eu o farei, Jorge. Eu orarei. 30. Já era noite, e Aide e Milena haviam acabado de lavar a louça do jantar, dirigindo-se, a seguir, como sempre faziam, até a varanda. Está melhor hoje, mamãe? Perguntou a filha. Nem sei, Milena. Sinto um vazio no meu coração, pois, às vezes, fico pensando se Jorge não estaria falando a verdade, ao dizer que não sabia de nada e que nunca conhecera Margot, mas, logo em seguida, as evidências falam mais forte à minha razão e ao meu raciocínio. Também não sei o que pensar, mãe. Como já lhe disse, não posso imaginá-lo enganando você. Permaneceram por pouco tempo em silêncio, até que Milena voltou ao assunto. E por onde será que ela anda? Ele está com a Kombi estacionada na vila,
Na verdade, ao lado da casa de Dona Olga. Como sabe? Fui até lá hoje de manhã. Você foi? E se ele a visse? Tomei todos os cuidados, filha. E daí? Daí que, de repente, ele apareceu, foi até uma outra casa, apanhou um envelope, subiu na Kombi com Thor e veio para a cidade. Daí, seguiu a uma boa distância e fui trabalhar. Por que fez isso, mãe? Queria saber onde ele estava e tive esse palpite. Entendo. Nisso, um carro estacionou em frente à casa, e Aide reconheceu o veículo de Bernardo. Oh, meu Deus! Exclamou. O que esse homem quer de mim agora? Boa noite, Aide. Boa noite, Milena. Posso entrar? Um momento, senhor Bernardo, respondeu Milena. Vou apanhar a chave do portãozinho. Milena retornou rapidamente e o fez entrar. Posso sentar-me aqui? Perguntou Bernardo, indicando uma cadeira à frente de Aide. Vou estudar um pouco, mamãe. Vá, filha. Aide ficou a encarar Bernardo fixamente e lhe perguntou, o que quer, Bernardo? Preciso lhe dizer algumas coisas, Aide, e gostaria que me ouvisse atentamente. Não vai ser fácil dizer o que tenho para lhe falar, mas sei que sairei com a consciência tranquila quando me retirar. Pois fale. Em primeiro lugar, quero informar-lhe que amanhã irei falar com minha ex-esposa e pedir que ela volte a viver comigo. Está falando sério, Bernardo? Perguntou Aide. E veio aqui só para me dizer isso. De qualquer maneira, parabéns. Não, Aide, apenas lhe revelei essa minha intenção para que você possa me ouvir mais despreocupada. E o que tem a me dizer? Bernardo olhou aí, tomando coragem, disse, gostaria que me perdoasse pelo que irei revelar. Perdoar? É tão grave assim? Gravíssimo, Aide, gravíssimo. E Bernardo lhe contou, resumidamente, sobre o seu irmão, a bondade de Jorge, e tudo sobre o telefonema forjado por ele por uma mulher que ele contratara para se fazer passar por alguém de nome Margot. Propositadamente, não lhe revelou que fora Silvia quem fizera esse papel. Não posso acreditar, Bernardo, que você teve coragem de fazer isso, mas de qualquer forma, teve coragem para confessar-me tudo. E quanto ao seu pedido de perdão, devo dizer-lhe que só o perdoo por 2 motivos. Quais, Aide? Perguntou o homem, muito envergonhado, e quase sem coragem de encará-la. Em primeiro lugar, porque estou muito feliz agora, mas muito mesmo. Em segundo lugar, porque pretende reatar com sua ex-esposa, que deve ter toda a sua atenção, todo o seu carinho e sacrifício, para recompensá-la por todo o mal que lhe causou até o presente momento. E Bernardo se retirou, pedindo novamente perdão, dizendo que Jorge ficara em Campo Alto e que voltaria no dia seguinte. E partiu, com a intenção de telefonar a Silvia, para informar-lhe que contara toda a verdade a Aide e que não dissera nada sobre ela. Sozinha na varanda, Aide não se conteve e começou a gritar, rindo alto. Milena! Milena! Vem até aqui, o que foi, mamãe? O que aconteceu? Aide abraçou a filha e, rindo e chorando, contou-lhe tudo. 31. Naquela mesma noite, Jorge e a tia haviam acabado de jantar e limpado a cozinha, indo se sentarem na varanda com Thor aos pés da escada. Que céu estrelado, não, tia. Lindo, Jorge. Na capital, não conseguimos visualizar tão bem as estrelas por causa das luzes da cidade. Aqui, em Campo Alto, até mesmo por força das lâmpadas não tão fortes dos postes, conseguimos ver melhor e imaginar o infinito universo de Deus. Você crê em Deus? Não, Jorge. Acredito, tia, e sei que a senhora também. Creio que Deus somente deseja que sejamos felizes, apesar de insistirmos tanto na busca por coisas e pensamentos que só nos trazem tristeza. A senhora acredita em reencarnação? Acredito também. Já li alguns livros espíritas. Que bom, tia. Você também acredita, não é? Creio como o único caminho para aprendermos e ainda falaremos muito disso. E por que não falamos agora? Porque desejo falar-lhe sobre uma outra coisa muito importante. Estou ouvindo, Jorge. Quero falar um pouco sobre 2 sábios ensinamentos de Jesus. Jesus. Isso mesmo. Quero lembrar que Jesus nos ensinou, dentre tantas outras coisas, que devemos perdoar sempre, porque esse é um dos grandes caminhos para a felicidade. Perdoar? Perdoar sem limites.
perdoar, e não julgarmos o próximo, porque cada criatura de Deus tem o seu grau de evolução, diferente um do outro, ou seja, muitos irmãos que cruzam o nosso caminho podem possuir mais ou menos experiências de vida, ou seja, uns se encontram mais adiantados que nós e outros, menos. Por esse motivo é que Jesus nos ensinou a perdoar sempre e não julgar o nosso semelhante. Sim, tia. Aonde você quer chegar, Jorge? No amor fraternal e maternal que a tudo perdoa e que tudo faz por seus filhos, até mesmo sacrificando-se por eles, muitas vezes até as últimas consequências. Sei disso. Muitas vezes, até um pai ou uma mãe cometem erros por seus filhos, não? Com toda certeza. Jorge apertou os olhos com os dedos, indicador e o polegar, como a tomar alguma inspiração e continuou: eu vou contar-lhe uma história, tia. Uma história muito triste de um pai e de um filho, e de uma mãe e de um filho. Emma ficou a observar Jorge, que parecia estar prestes a narrar-lhe algo muito importante. Pois conte, Jorge. Havia 2 amigos, tia, mas muito amigos mesmo. Daqueles cuja amizade se iniciou na infância ingênua e pura e assim continuou até se tornarem homens. Um deles era um exímio nadador. Nesse momento, a senhora sentiu um calafrio, mas uma sensação de muita paz, já que, muito amparada se encontrava por amigos invisíveis do plano espiritual. Continue, Jorge, pediu com voz emocionada. Como dizia, um era um excelente nadador e o outro, não. Na verdade, por quase toda a sua vida tinha tido problemas com câimbras. Com o passar do tempo, ele percebeu que não tinha mais esse problema e, um belo dia, resolveu nadar com esse seu melhor amigo. Mas a cãibra o atacou novamente, sem aviso, e ele ia se afogar, tamanhas eram as dores e as contrações. Mas o amigo, bom nadador, procurou auxiliá-lo, salvá-lo, mas ele, com as atrozes dores e desesperado, sem raciocínio e calma suficientes para fazer o que devia fazer, sem enxergar mais nada diante de si, tomado por grande desespero e enorme necessidade de ar, já engasgando-se com a água, acabou por afundar aquele que o queria salvar, agarrando-se ao seu pescoço. Emma começou a derramar lágrimas nessa parte da narrativa. Mas quando viu que o amigo desaparecera sob as águas do rio, o seu desespero em salvar-se a si mesmo se transformou em um desesperado desejo de ir em busca do amigo e, vencendo a cãibra, tentou até não ter mais forças, somente conseguindo ir até a margem. E seu pai, preocupado com a sua demora e, desconfiado de que ele tivesse resolvido nadar, o que tanto o aconselhara a não fazer, foi à sua procura. E o encontrou em desespero. Naquele momento, o coração de pai falou tão alto, que ele resolveu livrar o filho de uma possível execração. E como nada traria de volta ao amigo, decidiu livrar o seu próprio filho de qualquer prejuízo moral. Era médico e cometeu alguns erros em favor do filho que, em pouco tempo, com o coração dorido de profunda tristeza, entregou-se à bebida como única saída e fuga para sua consciência, vindo a falecer há 1 ano e meio, num trágico desastre automobilístico, deixando esposa, filha e, o pior, um pai e uma mãe, desesperados pela dor. A mãe se encontra em profunda depressão pela morte do filho, sem saber o porquê de ele ter se entregado ao álcool, o mesmo acontecendo a sua esposa e filha. E o pai, desesperado por carregar tão horrível segredo e em ver o sofrimento da mãe do amigo de seu filho. Emma se rendeu, agora, totalmente às lágrimas até que, reunindo forças para conseguir falar, disse ao sobrinho: Jorge, peça ao Dr. Mendonça que venha até aqui. Preciso lhe dizer umas palavras de consolo e agradecer-lhe por revelar-me, através de você, o verdadeiro motivo da morte de meu filho, pois Rui morreu para salvar o seu melhor amigo e isso em muito me consola. Quero dizer-lhe também que o perdoe ao seu filho, e que rezarei muito por ele, e por Mário, na mesma oração que faço por Rui, como se filhos meus o fossem. 32. 7 horas da manhã, e Jorge chegou à vila, indo diretamente à casa de Dona Olga que, já desperta, ultimava os preparativos para a entrega das sacolas de mantimentos, marcada para as 10 horas. E, então, Dona Olga, tudo pronto? Tudo pronto, Jorge. E como foi lá no hospital? Benício está bem? Vai ficar, Dona Olga. Que coisa incrível. Nunca podia imaginar que aquele homem fosse o irmão de seu Bernardo. Na verdade,
Nem atentei para o sobrenome, apesar de que também não conhecia o de Bernardo. Mas, agora, com a ajuda de Deus, ele encontrou um irmão querido e está muito feliz. Já preencheu a sua ficha ontem à noite? Perguntou a mulher, a quem Jorge também falara, a respeito de sua experiência. Sim, mas depois de tanto trabalho quanto aos mantimentos, ao cadastramento dos moradores e por tudo que fez por seu Adalto, preenchi uma para a senhora também. Uma ficha para mim? Eu não fiz nada. A senhora cuidava de seu Adalto, mesmo sem ter recursos. Alimentava-o, comprava remédios para ele. Sabe, Jorge, quando meu marido faleceu, deixou uma pequena pensão e esta casa. Desde então, apenas sobrevivia, sem nada para fazer, até que seu Adalto ficou doente. Sabe que, a partir dessa sua doença, recomecei a viver. Recomeçou a viver. Isso mesmo, pois, enternecida com a sua situação, comecei a ter um estímulo para lutar, uma tarefa a cumprir. Uma tarefa. Isso mesmo, pois não poderia deixá-lo morrer à míngua e comecei a lutar por ele. Pedi aqui e ali, e cada dia era uma verdadeira batalha. Uma boa batalha para conseguir mais alimentos e o remédio para aliviar-lhe a tosse e a falta de ar. Acredita que até um inalador consegui arranjar? Perambulava pela cidade e me sentia forte e útil, até pelo fato de fazer com que as pessoas que me auxiliavam pudessem ter essa oportunidade de fazer o bem. E que lição a senhora tirou dessa boa luta? Perguntou-lhe Jorge, mas para continuar a ouvir a santa mulher que se encontrava ali, bem à sua frente. Que Jesus, realmente, ensinou-nos o correto, quando disse que devíamos fazer o bem, porque cheguei à conclusão de que qualquer pessoa pode fazer algo em benefício do próximo. E eu fui a prova disso. Todos podemos auxiliar, mesmo sem nada possuirmos. E até aqueles que muito possuem, mas que não têm tempo, poderão ajudar, porque fiquei sabendo da existência de um homem que, tendo muito dinheiro, não tinha tempo para ajudar os mais necessitados, tão ocupado se encontrava com seu trabalho. E o que ele fez? Contratou uma pessoa, inclusive com um bom salário, para cuidar dessa tarefa para ele. E cheguei à conclusão de que Deus não limitou a prática do bem nem às posses e nem ao tempo, pois sempre teremos algo para dividir, e o tempo. Ora, o tempo. O tempo não pode impedir os nossos passos. Se ele é infinito. E Jorge se emocionou com as sábias palavras daquela mulher que pouca instrução parecia ter, mas, com certeza, possuía acentuada sabedoria adquirida com amor. E insistiu em dizer-lhe. De qualquer maneira, Dona Olga, preenchi uma ficha para a senhora ontem à noite. E a mulher riu muito, dizendo a Jorge que todas as noites agradecia a Deus pelo dia que havia passado em paz consigo mesma. E Jorge abraçou ternamente. Elise e Jamil, juntamente com outros espíritos, trabalhadores do bem, ali se encontravam, invisíveis aos olhos dos encarnados. Na verdade, Jorge, Elisa, Jamil, e muitos dos que ali se encontravam, há alguns séculos, julgaram e condenaram centenas de pessoas à morte, quando decidiram comandar a invasão de uma indefesa aldeia, por motivos pessoais e fúteis, massacrando adultos, velhos e crianças. Com o passar do tempo e das diversas encarnações, quando a lei de causa e efeito é praticamente inexorável, aqueles que ainda não se dispõem a modificar-se para o bem, foram dilapidando suas arestas desimperfeições, aprendendo, muitas vezes, através da dor, a considerar todo o próximo como um irmão, filhos que somos de Deus, nosso Criador. Apesar da dádiva do esquecimento do passado, mais um ato da misericórdia e da bondade de Deus, todos trazemos, no mais profundo de nosso íntimo espiritual, as angústias ou as satisfações do que vivemos e praticamos no pretérito. E quando o reconhecimento dos erros se torna mais patente no coração dos espíritos, consequentemente, concorrem, de livre e espontânea vontade, a auxiliar aos que lhes foram vítimas no passado, ou a servir a outros que ainda necessitam de atenção, cuidado e carinho, para que possam aprender a confiar na existência de bons corações, a serviço de Jesus, nosso irmão maior. E, então, Elisa, está contente? Estou felicíssima, Jamil, pois um grande trabalho está sendo iniciado hoje. Com certeza, este local irá transformar-se num ponto de luz,
não somente voltado para estes pobres moradores, como também para que muitos filhos de Deus, libertos da carne, e que tanto sofrem pelo desconhecimento das verdades reais da vida, possam ser encaminhados a colônias de auxílio e de esclarecimento. Você tem razão, querida. Aqui será um verdadeiro oásis de paz e de pensamentos benéficos para que trabalhadores deste plano possam reunir-se e, em nome de Deus, Pai e Criador, utilizar os elementos vibratórios e todo o fluido bendito e necessário, aqui produzido pelas emanações de amor, para os diversos trabalhos e auxílio às desgarradas ovelhas do rebanho de Jesus. Sem contarmos que um trabalho como este atrairá muitos outros necessitados e, por consequência, almas generosas encarnadas que se disporão a doar um pouco do que têm em favor dos carentes de toda a ordem, divulgando o bem através desse edificante exemplo. Jorge se encontrava sentado, sob a sombra de uma árvore, aguardando a hora combinada para a entrega dos mantimentos, e seu pensamento não podia deixar de se ocupar com os últimos acontecimentos relacionados a Aide. Não, pensava, não posso esperar que ela venha me procurar, pois deve estar com fortes razões para encontrar-se magoada comigo, apesar de eu desconhecer totalmente o que possa ser. E, com certeza, não virá falar comigo. Percebo que deve ser muito grave o que está acontecendo e eu tenho que fazer alguma coisa. Assim que terminar a entrega das sacolas, irei procurá-la. Não devo nada, mas preciso que ela me dê a oportunidade de conversarmos. Eu a amo e não posso deixar de lutar pela nossa felicidade, pois tenho plena convicção de que ela também me ama. Faltavam 3 minutos para as 10 horas, e todos da vila já se encontravam defronte da casa de Dona Olga, aguardando. Jorge pedira para que 3 homens, ali presentes, o ajudassem na entrega. E qual não foi sua surpresa, quando viu chegarem ali os seus amigos Adalberto, Ritinha, Verônica e Dona Meire, prontos para ajudá-lo na distribuição dos alimentos, não sem antes abraçá-lo efusivamente. Como souberam da distribuição de alimentos? Perguntou Jorge. Bernardo nos avisou, respondeu Adalberto, sorrindo. Bernardo. Isso mesmo, complementou Augusto, o comerciante, descendo por último da condução que os trouxera. Ele não pôde vir, mas lhe enviou um abraço, e me pediu para que colhesse dados sobre a numeração de roupas e sapatos desses moradores. Roupas e sapatos. Isso mesmo. Ele quer que eu anote tudo e que envie para cá, já na semana que vem, todos esses artigos, além de cobertores e toalhas. Meu Deus! Bernardo? Perguntou Jorge, visivelmente atônito, mas com muita alegria. E tudo por conta dele, complementou o comerciante. Bem, vamos dar início à entrega, então, declarou, chamando as pessoas para perto da casa de Dona Olga. Mas uma pessoa, a mais, ali se encontrava, e não era moradora daquele lugar. Ninguém a tinha visto ainda, nem Jorge. Era Aide que, oculta ao olhar de todos, sorria, observando a cena. Jorge, então, postou-se à frente de todos e proferiu linda e comovedora prece, inspirada por grande número de espíritos, trabalhadores do bem, e de seus pais, Jamil e Elisa. Após a prece, deu, finalmente, início à entrega das sacolas, e não se cansava de dar uma palavra amiga a todos, abraçar as crianças, beijar a mão de idosos e não parava nunca de sorrir. E foi, nesse instante, que Aide se aproximou lentamente, sendo vista por Jorge apenas quando se encontrava a poucos metros dele, porque caminhara por entre os moradores da vila. E quando a viu, ficou estático, como se não estivesse acreditando no que seus olhos lhe transmitiam. Aide? Exclamou, abrindo um largo sorriso. Você pode me perdoar? Jorge se encaminhou até ela e, beijando-lhe as mãos, respondeu. Nada tenho a lhe perdoar, Aide. Acredito em você, Jorge. Tudo não passou de um mal-entendido. Não falemos mais nisso. Não quer saber? Não há necessidade. Pois eu tenho necessidade de dizer-lhe uma coisa muito importante. E o que é? Você é capaz de lembrar-se da mais importante frase que me disse, na última vez em que nos vimos? Eu disse que a amava. Pois eu também o amo, Jorge. Mesmo no meio de toda aquela gente, Jorge e Aide se envolveram no longo e demorado abraço, descerrando uma nova porta para o futuro. Com toda certeza,
Jorge sabia que o nosso futuro percorre secretamente o nosso presente, espionando-nos os passos. Dessa forma, quem tem esse conhecimento, já se encontra a um passo de transformar-se num verdadeiro dono do amanhã. Fim.